Olá a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, A Bíblia Vive. Hoje com mais um vídeo, mais uma reflexão bíblica para o nosso dia, para a nossa vida, para a nossa caminhada com Cristo. Antes de nós começarmos com o estudo e fazermos a leitura, quero te convidar a você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e nos deixe seu like. A nossa leitura principal para hoje está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 1. E diz assim: E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante dele, aqui está escrito adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. Palavras do Senhor Jesus que nos indicam as orientações que o Senhor estava dando àqueles 70 que ele mesmo tinha nomeado para cumprir a missão de ir adiante dele, levando a sua mensagem. O título do nosso vídeo, o título da nossa mensagem para hoje é Cordeiros no meio dos lobos. E já no versículo 3, nós vemos aquilo que encerra, aquilo que tem como conteúdo o título do nosso vídeo e aquilo que dá o ênfase à missão que estava diante daqueles que estavam sendo enviados por Cristo. Porque ele diz: Eis que vos mando como cordeiros no meio dos lobos. Essa figura que o Senhor usa, cordeiro em meio dos lobos, indica que a missão não seria fácil. E nós, ao longo desse vídeo, vamos estar analisando esse texto em particular e algumas referências bíblicas para podermos entender o que significa cordeiros em meio aos lobos. Vamos analisar um pouquinho a respeito do princípio dessa mensagem. E aqui nós vemos que o Senhor estava ampliando o seu ministério. O Senhor que começou com seus 12 apóstolos, ainda o texto nos diz que ele estava nomeando mais 70 para cumprir a missão de levar o Evangelho. E aí ele nos dá um dado muito fundamental que deve ser aplicado também por nós. O Senhor Jesus enviava os seus discípulos de dois em dois. Quando nós formos fazer a missão, temos que ter em claro isso. É bom que andemos sempre de dois em dois. Voltando de novo ao versículo 3, ele diz: Eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. E no 4 ele diz: E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. O versículo 4 nos leva a outra análise, para nós fazermos a missão que o Senhor nos colocou. E eu vou falar não somente daqueles 70 que o Senhor estava enviando, mas quero trazer essa mensagem para a nossa vida. Aqui o texto é muito claro quando ele nos diz: para vocês fazer a minha missão, a missão que eu coloquei para vocês, vocês não podem andar pesados, vocês têm que andar leves, têm que andar com pouca bagagem, ou, como ele indicou aqui, com nenhuma bagagem, o que nos leva a pensar que para fazermos a missão de Cristo, nós temos que andar leves. E olha o que ele diz, na segunda parte do versículo 4, ele diz: E a ninguém saudeis pelo caminho. Eu analiso essa segunda parte do versículo 4, não pelo fato das pessoas não prestarem atenção a outras pessoas que estiverem passando por elas. Quando eu leio aqui o Senhor dizendo: a ninguém saudeis pelo caminho, eu entendo
que nós não podemos nos distrair com as coisas que vão aparecer na nossa caminhada, que vão aparecer no nosso caminho. Não podemos nos distrair com alguma coisa que possa tirar o foco daquilo que o Senhor nos indicou como missão. Essa é a parte que eu analiso na parte B do versículo 4, quando ele diz: e a ninguém saudeis pelo caminho. E para chegarmos ao versículo 5, eu entendo que seja o cerne da missão de todo cristão. Olha o que diz no versículo 5, ele diz: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nessa casa. Isso nos indica que o verdadeiro cristão, aquele que leva a mensagem de Cristo, não somente a mensagem verbal, também a mensagem como estilo de vida, aquele que é cristão de fato, ele é um agente da paz. E em todo lugar onde ele chega, ele tem que pregar não somente com a sua palavra, ele tem que pregar a paz com as suas atitudes, com as suas ações, para que seja um verdadeiro testemunho da vida de Cristo. Mais adiante nesse texto vai nos dizer que se alguém estiver nessa casa, estiver em paz, a paz vai repousar sobre ele, mas aquele que não estiver em paz, a paz voltará para aqueles que entraram na casa. Mas nós, no momento, vamos simplesmente nos focar nesses primeiros 5 versículos do capítulo 10 e já quero trazer algumas referências bíblicas. Por exemplo, voltando ao versículo 3 do capítulo 10 de Lucas, nós temos algumas referências bíblicas. De fato, sempre apelamos a tudo aquilo que vem como recheio ou como uma segunda ótica pelos evangelhos sinóticos. E em Mateus capítulo 10, versículo 16, se repete essa mesma fala do versículo 3 de Lucas 10, e ele diz: eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como pombas. O Evangelho de Lucas, o versículo 3, ele é muito sucinto, ele é muito específico. Mas aqui, Mateus, para aludir a essa mesma fala de Jesus, Mateus ele já nos traz alguns outros detalhes, porque o Senhor está falando aqui, e Mateus explica muito melhor. O Senhor diz: eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. E aí ele fala sobre o comportamento que temos que ter. Ele diz: portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como pombas. Essas duas figuras que o Senhor usa nos indicam de como tem que ser a conduta daqueles que estão fazendo a missão, daqueles que estão no meio dos lobos. E quando você lê essa figura do Senhor te dizendo que você vai estar no meio dos lobos, se você está numa floresta que tem muitos lobos, como que você tem que estar? Você tem que estar alerta. Por isso que ele indica aqui: sede prudentes, andai no meio dos lobos, mas andai com cuidado. E aí ele diz: e sedes inofensivos como as pombas. Ou seja, o que o Senhor nos pede para estar no meio dos lobos, para estar num ambiente hostil, é estar com cuidado. Mas isso não significa que nós temos que nos igualar a esse ambiente hostil. Você viu como é que é a diferença? Você não pode se igualar. Você está no meio de um ambiente hostil, mas você não pode esquecer, não pode se distrair da missão que Cristo nos colocou, que sermos agentes da paz e não nos igualarmos à hostilidade do ambiente. Gostei muito desse acréscimo que Lucas nos traz, que Mateus nos traz, para nós podermos entender quando o Senhor fala a respeito de comportamento, a respeito de conduta. E olha o que escreve Paulo no capítulo 16, versículo 19 da carta aos Romanos. Paulo escreve: quanto à vossa obediência é muito conhecida de todos. Compraço-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples
no mal. Isso acrescenta muito mais à nossa análise, isso acrescenta muito mais ao nosso estudo, aquilo que estamos falando a respeito de comportamento no meio a um ambiente hostil, no meio a pessoas que não professam a nossa mesma fé, no meio a um ambiente de lobos. Paulo fala que a obediência daquela igreja dos romanos era conhecida de todos e que Paulo se agradava e ele se comprazia em aqueles irmãos da igreja de Roma, e ele ele dá a eles uma orientação: e quero que sejas sábios no bem, mas simples no mal. Mais ou menos tem a ver com aquilo que o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 10, versículo 16, sábios no bem, prudentes, mas que seja simples no mal. Ou seja, se você está num ambiente hostil, você tem que manter a sua simplicidade, você tem que manter a sua postura de cristão, você tem que manter a representação, e você tem que esquecer, você não pode esquecer, de quem está sendo representado por você naquele ambiente, porque já não se trata mais de nós, se trata de Cristo, como Paulo mesmo falou em Gálatas: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, em cada ambiente que eu chego, eu estou sendo representante de Cristo. E mais uma vez, Paulo, mas dessa vez na carta à igreja de Filipos, no capítulo 2, ele vai dizer, capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer: para que sejas irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Resplandeceis como astros no mundo. E aí eu trago também essa parte traduzida pela Nova Versão Internacional, que ele diz: como estrelas no universo. Vamos de novo, ele vai dizer: filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como estrelas no universo. As estrelas, elas têm luz. E Paulo usa aqui a palavra resplandecer. Ou seja, num ambiente hostil, num ambiente de lobos, não perca sua simplicidade, não perca o foco da missão e brilhe, seja irrepreensível, como Paulo fala à igreja de Filipos, seja irrepreensível, seja um representante de Cristo. E você vê que desde o começo da mensagem nós estamos focando sempre na mesma coisa. O título da mensagem diz: Cordeiros no meio dos lobos. E os cordeiros no meio dos lobos, eles têm que estar cuidadosos, eles não podem perder o foco da missão, mas também não podem perder a sua humildade, não podem se igualar à hostilidade do ambiente, devem ser irrepreensíveis e devem ser luz, porque Paulo fala, Filipenses 2,15, eu vou repetir novamente: resplandeceis como estrelas no universo. Essa é mais uma reflexão, mais uma referência que nós temos a respeito dessa mensagem. Por isso, nesse dia, nessa hora que você está comigo aqui, pensando a Bíblia, refletindo a Bíblia, analisando a Bíblia, eu quero te dizer: a missão é conviver ao meio dos lobos, levar a paz, curar os enfermos, como está escrito em Lucas, também no capítulo 10, entre o versículo 6 ao 9, Lucas faz uma análise de qual era a missão. A missão era a convivência no meio de um ambiente hostil, levar a mensagem da paz, curar os enfermos, e aqui ele diz: o reino de Deus é chegado. E aqui eu quero arredondar a mensagem para esse dia. A mensagem é levar o reino de Deus, porque está escrito aqui: a missão é conviver, levar a paz,
curar os enfermos e assim implantar o reino de Deus. Aonde você chegar e você estiver com a paz de Cristo, com a vida de Cristo, com a mensagem de Cristo, você vai estar estabelecendo o reino de Deus. Amém? Quero te deixar nesse dia com essa mensagem e te dizer, onde você estiver, quando você estiver, lembre-se, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos.